Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Décio Terror aqui na área. Estou aqui corrigindo redações. Cara, se tem uma coisa que eu adoro é isso, viu? Corrigir aí os textos de vocês aqui nos nossos cursos de redação, beleza? Então o negócio é o seguinte, eu estou aqui batendo um papo com vocês, que eu queria passar para vocês três dicas sobre a sua redação, beleza? Então aqui eu estou corrigindo redações voltadas para a banca CESP. Ela tem uma estrutura meio própria, né? Ela vai passar para a gente três tópicos, três ideias, e a partir dessas três ideias, você então vai responder na sua folha de redação. Então não é aquela redação em que você pensa quais seriam as ideias, quais seriam os argumentos a respeito de um tema. Não. Ela já passa para a gente, a banca CESP já passa para a gente três tópicos, às vezes quatro, mas o normal são três tópicos a serem desenvolvidos na sua redação. Então o que acontece? Então a primeira dica que a gente tem aqui para você, o examinador ele já espera que você coloque, que você desenvolva, que você analise cada tópico num parágrafo. Então, se o examinador já colocou para você desenvolver três tópicos da sua redação, ele já sabe, no mínimo, você tem 3 parágrafos no seu texto. Isso mesmo, 3 parágrafos. Você pode colocar um parágrafo de introdução e um outro também de conclusão, mas pelo menos você terá aqui 3 parágrafos. E aí vem essa parte da dica que é muito importante, que é o seguinte, você deve desenvolver cada tópico num só parágrafo. Evite espichar, colocar em outro parágrafo, porque isso confunde o examinador. Isso não significa, caraca, eu fiz isso e me dei muito mal na prova. Não. Às vezes até quando um ou outro faz isso, mas o examinador conseguiu pescar a ideia, tudo bem. Mas isso causa dificuldade para o examinador que está corrigindo a sua redação. É normal, é natural, tá? Nas provas, que o examinador tenha entre 2 e 5 minutos para corrigir a sua redação. Eu aqui às vezes levo meia hora, né? Mas por quê? Porque a gente explica os motivos de cada erro e tal. Mas o examinador não, ele simplesmente vai lá, penaliza e passa para a próxima. Ele faz 2 leituras do seu texto, uma de micro, que é a parte então gramatical, e já vai lá e coloca a pontuação, e ele logo em seguida vai fazer a sua segunda leitura envolvendo a parte temática. Então, quando ele bate o olho e percebe que às vezes a redação tem lá, o seu texto tem lá 8 parágrafos, 7 parágrafos, ele já vai ter má vontade. Pode ter certeza. Porque ele já quer observar aquela estrutura pronta. E não é porque ele quer ir pronto, não, é porque fica muito mais prático de visualizar. E é por isso que muitas vezes a gente percebe candidatos muito bons, escreveu muito bem o texto, porém teve uma nota pior do que um outro que não desenvolveu tão bem assim. Mas ele jogou a fórmula que a banca já utiliza normalmente, que a banca já entende, já espera que você faça. Então vamos lá. Se você tem um pedido de questão de redação e lá nós temos 3 tópicos a serem satisfeitos, então você deve fazer a defesa de cada tópico num parágrafo distinto, nos parágrafos de desenvolvimento. E aí você pode colocar uma introdução e colocar uma conclusão se quiser, tá legal? Por que eu falo se quiser? Porque é natural e você vai perceber isso. Quando a banca coloca os tópicos, o primeiro tópico já tem um tom introdutório. Aí nós temos uma relação nesse segundo tópico, e o terceiro tópico você percebe que tem um tom de fechamento. Então você consegue finalizar a sua redação, o seu texto, por meio desse último tópico. Então você não precisa colocar um parágrafo de conclusão. Utilize a defesa desse último tópico justamente como conclusão do seu texto. Tá legal? Beleza, então a gente falou aqui a respeito desse primeiro tópico, né? Dessa primeira ideia, a primeira dica que a gente coloca para você aqui então é que você deve falar sobre cada tópico num parágrafo só, beleza? Num só parágrafo, evite então estender demais isso. Ok, um outro detalhe muito importante é o seguinte, você tem que localizar para o examinador do que você está falando. Você tem que mostrar isso para ele. Cara, o que eu vou localizar para ele então? Poxa, eu tenho que falar sobre causas de um problema X, causas de alguma coisa. Então eu já começo o meu parágrafo mostrando para ele. Primeiramente, deve-se ressaltar as causas de não sei o que, parar.
A gente diz então que você coloca a palavra-chave do tópico logo na cabeça do parágrafo. Por que a cabeça do parágrafo terror? É o chamado tópico frasal. Significa então o seguinte, que você colocou a palavra-chave na primeira frase do parágrafo. E isso, moçada, ajuda muito o examinador, que tem lá entre 2 a 5 minutos para corrigir o seu texto. Então você ganha o examinador pela facilidade, pela clareza que você está dando a ele. Tá legal? Às vezes a pessoa sabe demais, mas não sabe selecionar os argumentos, não sabe selecionar aquilo que ela vai falar. Então ela já começa contando um histórico todo e lá no fim do parágrafo é que vai colocar a palavra-chave do tópico. E às vezes isso fica um pouco obscuro para o examinador, que não quer perder tempo para poder corrigir a sua redação. Tá? Então tome bastante cuidado com isso. Então, se vamos supor lá, pediu consequências do X, consequências de alguma coisa. Então, logo no parágrafo, você inicia já colocando isso. Tá? Em primeiro lugar, deve-se ressaltar as consequências do não sei o quê. Ou, em primeiro lugar, as consequências do não sei o quê, parar, isso, assim, assado. Ou então, já começa o parágrafo com as palavras-chave na cabeça do parágrafo, lembra? As consequências de não sei o que, parar, e você vai dissertando sobre, tá legal? É lógico, se você tiver um sequenciador, são os conectivos interparágrafos, isso ajuda muito o examinador, por isso essa segunda dica ela é importante, né? Então, quando você colocar as palavras-chave, né, na cabeça do parágrafo, iniciando cada parágrafo de desenvolvimento, então você pode utilizar em primeira análise, em primeiro lugar, ou então você coloca direto já as palavras-chave daquele tópico. Lembra que eu falei? Sobre as consequências de tal coisa, e assim, esse assado chama a atenção do examinador, beleza? Aí você pode colocar no outro parágrafo, para poder você desenvolver um outro argumento, um outro tópico pedido pela banca, aí você pode colocar, além disso, outro sim, ademais, né? Ou em segundo lugar, em segunda análise, você pode colocar isso. Aí você coloca uma vírgula depois do sequenciador, e aí você desenvolve aquele tópico como cabeça do parágrafo, terror. Vamos supor lá que de repente o outro tópico ele está pedindo as características do elemento tal. Em segunda análise, vírgula, é importante ressaltar as características tais, do não sei o que, parar e assim por diante. Qual é, terror? Então um sequenciador para a gente colocar no fim lá, no meu último tópico eu já vou emendar como sendo o meu parágrafo de conclusão. Aí eu coloco lá o seguinte, por fim, porque eu fui elencando. O examinador está olhando, rapaz, ele falou o primeiro, ele falou o segundo, aí ele vai elencar o último. Ele vai fazer o quê? Então, por fim, pronto, utilize o por fim, né? Ou, em consequência, se tiver uma relação de consequência desse último tópico em relação ao segundo, você tem a liberdade, né? Ou então coloca o conectivo de conclusão, portanto, mas o por fim ajuda bastante o examinador, porque ele sabe que há uma enumeração, que você está inserindo elementos ali, tá legal? Então você falou do primeiro tópico, falou do segundo tópico e por fim falou do terceiro tópico. Mas tome cuidado com uma relação de ordenação temporal. Evite isso, tá legal? A ordenação temporal. O que eu falo sobre isso? É o seguinte, algumas vezes a gente percebe alunos, né, colocando lá na redação o seguinte, em primeiro momento, aí ele fala, é importante, não sei o que, parar. Aí no outro parágrafo, em segundo momento, em terceiro momento, cara, mas momento é tempo. Às vezes a relação entre os tópicos, entre as ideias que você vai defender, não há uma relação temporal. Um primeiro, num determinado momento, um segundo, posterior àquele primeiro, não tem às vezes essa relação. É apenas a inclusão de ideias. Então, esse conectivo colocado aí, né, esse sequenciador colocado em terceiro momento, em segundo momento, às vezes não é cabível. Então, tome bastante cuidado. É melhor você evitar colocar essa relação temporal aí nesses conectivos, mas simplesmente de inclusão de ideias. Tudo bem? Bom, então a gente falou a respeito dessa abordagem, né? Como segunda dica, essas palavras-chave colocadas na cabeça do parágrafo. E a terceira dica, terror, qual é? Fundamente cada tópico, cada ideia defendida. Então, o que eu falo sobre cada ideia? Cada ideia está num parágrafo. Cada ideia eu faço como similaridade do tópico. Se a banca então pediu o tópico A,
você então fez o parágrafo lá a respeito do tópico A, então fundamente esse tópico A. Mas terror eu vou fundamentar como? Vamos supor, às vezes é um fato que pode clarear as ideias do examinador. E você vai mostrar para ele que você realmente entende a respeito, você entende daquilo, né? Vamos supor, vamos colocar lá se o tema fosse para você falar sobre violência contra a mulher, né? E aí você falar, poxa, é crime, não sei o que e tal, naquele tópico lá e tal, e você coloca um caso concreto que foi veiculado na mídia. Um exemplo, aquela situação da juíza, né? Que infelizmente ela foi morta na frente das filhas. As vésperas do Natal de 2020, cara, olha só, teve uma veiculação nacional, né? Então teve realmente uma comoção nacional. Então ao colocar isso, você comprova, opa, isso aí realmente acontece, cara. Às vezes são ações que o Estado deve desenvolver, deve fazer, deve tomar algumas medidas. Opa, então o Estado ele vai tomar algumas medidas com base em quê? Coloca uma base legal, a Constituição Federal, para defender direitos individuais, direitos coletivos, coloque lá. Mencione os artigos da Constituição, se você lembrar, ou simplesmente a Constituição Federal. Ou uma lei específica sobre a qual você já estudou na área do direito ali, para desenvolver alguma ideia. Então, procure sempre fundamentar cada ideia. Cara, eu desenvolvi aqui as causas de não sei o quê. Beleza. Então, poxa, causas, se eu vou colocar fundamentação com legislação, pô, não é cabível. O que eu faço então? Eu me apodero de algum fato relevante na sociedade. Ou de repente eu lanço mão de um doutrinador, de repente eu lanço mão de um filósofo, beleza? Então é bem interessante, é bem legal você pensar isso, tá legal? Ok. Um cara que vive dando muitas dicas sobre filósofos, pensamentos que de maneira geral você pode aproveitar é o professor Rafael Reis, tá legal? Não deixe de seguir o professor Rafael Reis no Instagram, @Rafael Reis, tá legal? Beleza. E um outro detalhe também, você pode lançar mão de fatos corriqueiros, fatos que ocorrem, fatos que você percebe que estão na mídia, né? Então você lança a mão disso, você coloca isso, é bem importante. Mas às vezes são fundamentos, aquilo que nós devemos fazer, nós como cidadãos devemos realizar tal coisa. Com base em quê? Qual legislação que a gente poderia mirar aqui para a gente poder colocar? Então essa fundamentação, ou um dado de pesquisa que comprove aquela situação. Então, de repente, você está lendo bastante, está observando muitas pesquisas sobre isso, se há alguma relação populacional, se há alguma coisa de desigualdade social, opa, alguma coisa do IBGE, eu posso lançar mão de algum dado do IBGE, de alguma pesquisa, isso confirma as suas ideias. Então, sempre penso o seguinte, cara, o que eu vou fazer para comprovar? O que eu vou fazer então para poder comprovar cada ideia minha? Sempre se lembre disso, tá legal? Quando a banca pede para você desenvolver algum tópico, ela já quer ter uma noção de como você vai fazer para confirmar aquela ideia. Então, não é sempre colocar uma lei como base, ou um doutrinador, ou uma pesquisa, um dado estatístico e tal. Muitas vezes, aquilo que foi veiculado na mídia e que todo mundo teve conhecimento, você lança a mão disso e é bem eficaz. Tudo bem? Então, com isso, a gente bateu um papo aqui sobre essas 3 dicas, sempre tomando o devido cuidado. Cada parágrafo, então a dica 1, você desenvolver em um parágrafo cada ideia. O segundo elemento é você chamar a atenção na cabeça do parágrafo sobre o que efetivamente você está falando. E a nossa dica 13 é a fundamentação, seja com fatos, seja com dados estatísticos, seja com algum especialista da área, então a conformidade com a lei. Então, citando isso, sua redação vai ficar muito bem desenvolvida. Um grande abraço, tudo de bom, e a gente volta aí com mais dicas. Se gostou dessa dica aí, poxa, clica aí no gostei, é muito bom ter aqui a sua presença e, naturalmente, quando você clica no gostei, muita gente acaba visualizando mais o vídeo. Sabe por quê? Porque o YouTube entende, cara, esse vídeo é legal, o terror está falando coisa legal, ele acaba entregando para mais pessoas. Tudo bem? Um grande abraço, tudo de bom, valeu, moçada!